Boa noite, a galera que tá entrando. Sensei Douglas já pontualmente como todo bom karateca. Priscila, Ramiro, Henrique Ramiro. Boa noite, Sensei Douglas. Boa noite, Fábio. Beleza? Tá, o áudio tá bom aí? Como que tá me escutando bem? Pra mim, beleza. E aí, tudo bem aí? Tudo Escutando bem. legal? Deixa eu te dar um aviso aqui. Pedi pro Claro. pessoal mandar o aviãozinho. As lives, desde as 7 horas, elas não estão aparecendo aqui, ali em cima, onde fica. Eu tô com o computador aberto. Eu tava vendo uma da Carol, eu só soube que a Carol tava fazendo live porque ela me mandou o aviãozinho. Aqui não tava, ela tá online e não tá aparecendo. Então, o pessoal que puder aí, manda um aviãozinho aí pro pessoal, que algum, não sei se é só o meu ou se é o de todo mundo. Então, pessoal, dá um aviãozinho aí só para lembrar a galera aí que já começou. Legal, perfeito esse aviso aí, ô Sensei Douglas. Bom que já está acostumado com essa live aí. Quando que você começou a fazer as lives? Hum, olha, eu sei que o primeiro foi o Omar, que acabou de chegar aí. Ele foi o cara que a gente estreou as lives aí, mas acho que foi em maio. Maio, deve ter mais de um mês já. E a gente tava fazendo todo dia no começo, à tarde, né? E agora intercalando aí à noite também, que muita gente já está voltando também à rotina, né? Então a gente tem que dar uma dividida aí. Esse horário é o horário mais complicado, né, para fazer live, né? Eu brincava, eu fazia à tarde, né? Eu brincava que a gente não fazia de noite porque esse era o horário global, né? Que a gente divide a Horário atenção nobre. com sertanejo, com artista, com um monte de coisa, né? De vídeo. É. Está vendo aí, Sensei Rubens também entrou. Priscila, Sensei Omar, da preparação física aí da Federação Paulista. A gente vai falar um pouquinho, você também tem um trabalho em parceria com ele, né? Tem. Ele fez uma live comigo também, muito boa. É, não, eu acompanhei. Também o Rubens aí, que tem outro trabalho com você, você vai ter a oportunidade de falar aí o Karatê para Todos? Não. A vida. Para todos é do Karatê Luciano, que para, acabou de. Karatê para Todos é do Luciano, que acabou de entrar também aí. A gente tem uma página aí da Espanha, para Karatê e Companhia também da Espanha, acabou de entrar. Buenas noches. Eu não sei falar espanhol, né? Vamos ver como é que eles vão fazer para acompanhar aí. Hablo mais ou menos. Legal. Sensei Walter Kren, lá do Guarujá. A gente vai também falar desse trabalho que você vem fazendo aí no Guarujá. É tudo dividido no Guarujá, né? Que você foi atleta, você é técnico, faz parte ali da gestão também, da direção técnica, né? O trabalho no Guarujá. Eu quero muito que mais para frente você fale do trabalho, principalmente ali na Padre Manuel, que é uma região. Bem Quem conhece o carente. Guarujá sabe como é que é. Projeto bem legal, projeto bem legal. Douglas, vamos lá, vamos começar devagarzinho enquanto o pessoal Por vai favor. entrando. Lembra o pessoal para mandar o aviãozinho que o Instagram não está avisando direito. Vai mandando um aviãozinho aí, galera. Eu estou mandando uns aqui enquanto eu falo, mas eu gostaria que todos vocês nos ajudassem aí, porque o Sensei Douglas é, com certeza, na nossa região, uma das figuras mais importantes da história como atleta. Agora está fazendo o caminho como um técnico. Já tem aí atletas na seleção brasileira, seleção paulista. Então, com certeza, a gente vai ter uma live aí bem agregadora. Vamos começar devagarzinho. Sensei Douglas Brito, nascido em 1979, correto? Correto. Janeiro, né? Janeiro, dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Pô, bem no comecinho do ano. Já tá sempre ali nas cabeças, né? Desde que nasceu, já tá ali nas primeiras colocações, né?
Legal. Sensei Douglas Brito também é formado em Educação Física, formado na Unimonte, turma de... Na Unimes. Na Unimes. É que assim, eu fui da equipe da Unimonte como atleta, mas a faculdade eu fiz depois que eu fiz turismo quando eu estava na Unimonte. Ah, é verdade, eu confundi. Eu fiz turismo quando eu estava na Unimonte, que vocês estavam fazendo educação física, eu fazia turismo. Aí Isso, é. eu ingressei na Unimes e fiz educação física. Aí você se graduou em Educação Física quando, Sensei? 2009. 2009. Por isso que é essa a diferença de vocês, né? Sim. Graduaram em educação física, eu me graduei em turismo. Legal. Depois que eu fui fazer educação física. Verdade, verdade. Tem até algumas lembranças dessa época, algumas perguntas aí. Reginaldo entrando aí, boa noite. Você é faixa preta pela escola, você começou seus treinos, você treinou a sua vida toda na Chorim, né? Sim. Pegou a faixa preta quando, Douglas? Fala pra gente. Eu perguntei tudo para você hoje mais cedo, mas eu quero que você vai falando para o pessoal já ter aí os pitaquinhos. Então, eu fiz exame na federação em 93. E o pessoal brinca, né? Você só faz comitê. Eu falo assim, olha, meu exame na federação tinha que saber. Era Shinzato, Sagara, Ito, Shigeda, e tinha mais um que eu sempre esqueço, que eu estou tentando lembrar. Saoka, não. Não, minto, era o Izaoka e o Yasunori Anemine, os dois. Tira um e era o Izaoka, era 5. Então, assim, naquela época, ou você sabia o karatê ou não passava. Então, assim, eu brinco, falo assim, ó, o pessoal fala aí que eu não brinco, que eu não faço karatê, mas o meu exame, eu tenho honra de falar que minha banca era só os mestres, né? Então, assim, sempre fiz karatê. Treinei com o Riga, né? E a gente ia do tradicional, do karatê, como competição também. Então, para te ambientar aí, né? Ó, até o Walter já está falando aí da banca, né? Pô, uma banca com Tomeji Ito, Juichi Sagara, Yasunori Onamine e o Shihito Shinzato, quer dizer, é só o pessoal que trouxe o karatê para o Brasil, né? Você está falando aí praticamente da primeira, segunda geração de karatecas brasileiros, né? Então, que responsa, né? Eu lembro que na academia do Riga, a gente, assim, nunca ninguém tinha reprovado, né? Assim, porque o Riga treinava, pegava firme, assim, era essa banca, ninguém nunca tinha reprovado. Então a gente já ia com aquela pressão. A gente treinava muito para poder não entrar na estatística negativa, né? A gente tinha que Era positivo. continuar na estatística positiva. Então a gente treinava muito. E na época eu tinha 14 anos. Então, assim, a gente foi, eu lembro que, assim, terminei exausto, já era atleta, assim, já competi, já era campeão brasileiro, mas terminei o exame exausto, assim, porque a gente colocava o Kimê mesmo com a técnica no Kimê para mostrar, porque já vinha aquela pressão, era só os 5, mais ninguém, só os atletas, sem público, e era assim, fazia e já falava, você passou, você reprovou, no meio de todo mundo. Então, assim, a gente já ia lá sabendo mais ou menos como era. E, assim, o nervoso estava lá em cima. Eu lembro quando eu fiz o meu exame lá para Shodan na federação, eles te davam um número, né? Você colava lá nas costas, né? Aí você fazia o Kihon e o Kata. Aí eles falaram, ó, os números que a gente falar aqui continuam para o comitê. Os números que a gente não falar já pode ir para casa. Aí você ficava naquela... falou. Eu vi campeão paulista reprovando em exame de faixa preta. Você falou um detalhe que era igual. Ia eliminando. Se não adianta ir para o Chiai se já não sabia fazer o kata. Nem ia. Não chegava. Mas, na verdade, no meu tempo, como eu tinha 14 anos, eu não fiz Chiai Comitê. Fiz Yakisoku. Certo. Que, assim, bom, você fez exame com 14 anos na Federação Paulista. Olha aí. Eu acho que ainda é pior. Claro. Tem que pegar uma dupla boa. Sim.
O Se não cara tiver um cara que saiba fazer também, te prejudica, né? vai aplicar bem, lógico. Se você mostrar sua técnica, tudo bem, mas o ideal é assim, duas pessoas bem. Sim. Então, assim, Bom, porque você vai falar assim, ó, ataca continue. quem Jordan, Zenkuts, quem Jordan. Porque tu sabe que vai para defender. Mas assim, como vai vir esse golpe, né? Bem feito, mais ou menos, né? Então, assim, acabava sendo um pouquinho complicado também. Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de dividir essas lives que eu estou fazendo. Você é o meu terceiro convidado. Meu primeiro convidado foi o Sensei Bartolo. O segundo foi o Oscar, que é coordenador do departamento de Parakaratê da federação. Você é meu terceiro convidado. Para a coisa não ficar muito jogada, eu sempre gosto de dividir ela em blocos, onde a gente fala especificamente daquele assunto, para a coisa não ficar muito perdida. Eu tenho acompanhado algumas lives que elas começam com um bate-papo, o cara está falando de banana num minuto e física quântica no outro, né? Então, para a gente ter um pouquinho de ordem, eu preferi separar as lives assim em três capítulos, vamos dizer, né? Então, o meu primeiro capítulo eu queria falar do Douglas. Não quero falar do Douglas multicampeão, nem do Douglas treinador. Quero falar do Douglas karateca. Então, minha primeira pergunta que eu faço para todos: com que idade você começou no karatê e por quê? Bom, comecei com karatê com 8 anos, não tinha nenhuma influência na família, mas meus vizinhos todos faziam karatê. Assim, todos, né? A maior, assim, de uma quadra, uma rua que tem uma quadra, acho que uns 5, 6 faziam. Então, e sou de uma geração do Karate Kid também, né? Que já não dá para fugir disso. Eu lembro de eu ir no cinema assistir Karate Kid e lembro de estar indo na academia do Sensei Nelson Riga para estar fazendo a matrícula. E naquela época era assim, né? A gente entrava, pagava matrícula e já tinha que iniciar também com o Karate Gi, né? Já uniformizado. Todo mundo já entrava. Não tinha essa, faz uma semana para ver se vai gostar. Não, já entrava meio que uniformizado. Então, assim, entrei por influência dos amigos, eles faziam, eu também gostava, então já foi é, um, um caminho que eu segui o deles, que eles já treinavam no Riga também. E aí todo mundo saiu e eu fiquei. Engraçado, eu fui para o karatê por influência do meu vizinho. Eu morava no primeiro andar do prédio, ele morava no sexto, ele parou e eu continuei. Tem coisas que são inexplicáveis, né? Sim, sim. Uma coisa interessante que acho que é legal a gente abordar e acho muito primordial em se tratando de karatê é que você sempre teve o mesmo professor, né? Você começou no Sensei Riga e está no Sensei Riga até hoje, né? Queria que Sim. você falasse um pouquinho da sua relação com o Sensei Riga, com o Lucas hoje, que também está tomando a frente aí da academia, seguiu os passos do pai na arbitragem, né? É um árbitro hoje já de renome. Fala um pouquinho da sua história aí com a Riga Dojo, o Douglas, por favor. Então, quando eu iniciei, o Sensei Riga trabalhava na SEMES e assim, ele ficava com horário a partir das 20 horas, né? Das 20 em diante. É o último horário, na verdade, né? Das 20 às 21h30. E às vezes eu treinava, e no início eu treinava das 18 às 19h30, que era o sensei Mário Gibo, era outro professor. Assim, academia do sensei Nelson Riga, mas o horário que eu fazia era outro professor. Apesar que assim, a gente sempre estava em contato com ele, porque quando ele saía mais cedo, ele dava aula no mesmo horário, mas o meu início foi com o sensei Mário Gibo, né? E depois ele acabou indo para o Japão e o sensei Nelson Riga acabou subindo todos os horários. E assim, desde do princípio, a gente teve a formação, né, da disciplina que o karatê traz e assim, por ser oriental e por ter uma descendência oriental, mas por viver no Brasil, assim, meio que se misturam, né? Tem aquela disciplina, mas tem aquele acolhimento que o Sim. brasileiro tem muito bem. Então, assim, desde o início foi assim, foi aquele professor rígido, disciplinador, porém amigo dos alunos
sem misturar as coisas. Não, sou teu amigo, mas essa hora é a hora do treino, essa é a hora de você se dedicar, a hora de ter chamado a atenção era chamado. Apesar que era difícil, porque eu gostava de ir para academia, né? Mas é impossível você passar 40 anos no lugar e não ser chamado a atenção, né? Vou Então, tomar uma bronquinha, né? não dá um deslize, não aprontar É, um, é impossível. Mas, então, assim, a gente tinha esse trabalho duro, esse karatê marcial mesmo, que a gente treinou. No início era um carpete, era um cimento por baixo, um carpete por cima, só para disfarçar. Que a gente saía com o pé, quando arrastava o pé no chão, saía com o pé todo queimado. E assim, mas isso fortalecia e ninguém reclamava. Então, assim, essa minha relação com o Sensei Higa, eu digo assim, que primeiro, tem os meus pais que me educaram muito bem, não tenho o que reclamar. Tudo que eu conquistei, que eu tenho, foi vindo deles. E o segundo, quem complementou, foi o Sensei Nelson Higa. Por quê? A escola também complementa. Só que assim, na escola, eu ficava com um professor um ano, mudava de professor. Aí ficava com outro professor outro ano. Com o Sensei Nelson Riga, eu já estou 30 e... Nós estamos em 2020. 33 anos. Então, assim, não tem como comparar com uma escola. Não tô, pessoal, vamos prestar atenção. Não estou falando que não tem que estudar, que não tem que ir para a escola. Estou falando em questão de ligação. Né? Porque a gente fica na escola e muda de professor, um ano pega um professor, outro ano pega outro professor. E no karatê não, a gente segue ali geralmente, lógico, às vezes a pessoa precisa mudar de cidade, acaba tendo que, devido a trabalho, a estudo, começa a treinar com outro professor, isso também é normal, não é errado, tá? Eu dei a sorte de poder continuar com o mesmo, mas a questão de ligação, então assim, você se irriga na minha formação, de importância é o segundo. Tem meus pais, depois vem o Nelson Riga. legal. Você começou com 8 anos e quanto tempo você ficou treinando até você participar das primeiras competições? Ou já foi uma coisa que aconteceu logo de cara, Douglas? Olha, antigamente era difícil competição. Eu lembro que teve a primeira competição, que assim, é aquele campeonatinho interno na academia mesmo. Sim, a academia de Sensei Nelson Riga é pequena. Quem já foi lá sabe que é pequena. E assim, a primeira competição foi lá. Mas só para os alunos, assim, para apresentar a competição. Eu lembro que eu não lembro as categorias, se tinha muita gente, tinha 8 anos, mas eu lembro que eu ganhei 2 medalhas e fiquei com as medalhas que uma semana no peito, para cima e para baixo. Então, assim, porque assim, a felicidade era tão grande. E, então, assim, foi uma experiência dentro da academia, né? Que só os amigos, só os que a gente já conhecia. Mas, assim, é um campeonatinho, de ganhar uma medalha. Eu tenho a medalhinha até hoje. Eu devia ter separado ela, acho que tá ali. Depois, se der tempo, eu pego ali rapidinho, tá pendurada. Medalhinha pequenininha, cara. Eu acho que eu fiquei uma semana dando com a medalha no pescoço. Parecia uma correntinha. Então, assim, essa foi Legal. contato com a competição, mas foi dentro da academia. Fora da academia, demorou, hein? Demorou 8, 9. Acho que lá para os 10 anos que a gente começou a participar de competição, acho que mais ou menos uns 2 anos sem competição fora, treinando duro. O legal era mudar de faixa, era aprender novo kata, era às vezes assim, a parte do kata, né? Quando começa no final da aula já está cansado. Quando você mudava de faixa, podia estar cansado, podia estar o que você queria fazer o kata novo. Então assim, nessa época o importante, eu acho que é a graduação, a mudança de faixa, mostrar a importância do karatê. E então assim, nessa época o karatê, a competição não me fez falta, não. Foi bem importante assim, quando eu fui para a competição eu já estava bem maduro no aspecto de karatê. Lógico, devia ser faixa azul, faixa verde, mas assim, questão já sabia o kata, vários katas, né? Porque a faixa verde já exige. E depois fui começando a conhecer a competição. Legal. O seu primeiro título paulista foi com quantos anos de idade você tinha? 13 anos. 13 anos.
E aí, dali em diante, não parou mais também, né? Então, eu tive uma sequência de 10 anos seguidos sendo campeão paulista. De 13, aí passei pelas categorias cadete, ganhando, juvenil, que era juvenil antigamente, que é o júnior, sub-21, que é hoje, e o sênior. Então, eu engrenei dos 13 anos até o adulto. Durante 10 anos eu fui campeão sucessivamente, sem... O famoso Karate Boys, né? Como eles chamavam antigamente, né? Os campeonatos de base, né? Assim, que era só, era tanta gente que era só o Karate Boys. Não tinha adulto Sim, juvenil, porque assim, era muita gente. Então, assim, era. Porque assim, além da quantidade, eram menos categorias, né? Então, assim, sim. tu pegava uma categoria, era 50, 60, 70. Hoje tem isso, mas é dividido em três, quatro categorias. Então fica 20, 20 e pouco em cada uma. Antigamente era tudo junto. Não, e antigamente não tinha etapa, né? Não. Você ia para o campeonato, na tua chave tinha 60 pessoas. Para você ser campeão, você tinha que fazer aí no mínimo de 6 a 8 lutas, né? Isso mesmo. Hoje, com as etapas, a coisa deu uma facilitada, né? Legal. Para a gente encerrar assim não encerrar, né? Mas já fazendo a transição aí do Douglas só karateca para o Douglas atleta mesmo. Hoje, você fazendo uma retrospectiva, eu queria que você falasse assim, contasse para a gente qual a importância do trabalho de base para um atleta, para uma pessoa que quer ser um atleta de alto rendimento. O quão a base, o quão esses 2, 3 anos que você ficou ali no dojo só treinando, o quão isso foi importante para você lá na frente, 10 anos depois? Olha, vou falar que assim, essencial, porque na hora da luta, a gente precisa ter um repertório motor. E isso a gente aprende com o Kihon. Não é assim, um Kihon, vou fazer um Kihon para competir, não. Você trabalha o Kihon do seu estilo, o kata do seu estilo. Tem saída lateral, no kata, no Kihon, avança, recua. E tudo isso você vai usar de forma, lógico, diferente em movimentação na luta. Mas se você não tiver essa consciência corporal de avançar, de recuar, de sair de forma lateral, e assim, 1, 2, 3, 4, 5 anos fazendo isso. Porque não vai ser um mês que você vai ficar. Porque assim, quem é atleta sabe, eu não posso pensar o movimento que eu vou fazer na hora da luta. Tem que estar ali, ó. Acontece, eu disparo o exercício, o movimento correto que eu tenho que fazer. E com isso, só com a repetição. E aí é no treino do dia a dia, no Kihon, no kata, o golpe saindo de forma correta. Muita gente fala assim, poxa, eu encostei, mas o golpe saiu todo torto. Não é ponto. Como que eu trabalho um golpe correto? Kihon, kata. Então, assim, essa base, para mim, foi excelente. E eu brinco que, assim, se você consegue fazer um exercício com velocidade numa base Zenkutsu, quando você está numa base em pé, é muito mais fácil, você sai muito mais rápido. Então, assim, o Kihon te trabalha na dificuldade para quando você vai para a luta, tá mais fácil. Então, assim, é fundamental ter esse trabalho de base, Kihon, kata. Não se preocupe em querer mudar de faixa logo. Não se preocupe em querer mudar de faixa. A gente, pô, demorava a mudar de faixa. E quando mudava, realmente sabia. Lógico que hoje, acho que com essa exposição de todo mundo, né, sendo vitrine, independente se é campeão ou se não é, hoje com rede social todo mundo é vitrine. E às vezes a gente, pô, o fulano de tal ali já mudou. Eu perdi aluno porque tinha amigos deles que mudavam mais rápido. Assim, amiguinhos de escola, pô, mas entrou junto, já mudou. Falei, ah, aqui é assim. E eu perdi aluno por causa disso, né? Mas, assim, também cada um escolhe
que é melhor também. Não digo que eu estou certo, o que o outro professor está errado. É só o jeito de trabalhar. Mas não fugindo da pergunta, é o fundamento. Trabalhar aí 2, 3 anos antes de entrar para uma competição realmente um nível paulista, acho que a gente tem que estar preparado. Isso é fundamental. Eu lembro que logo que eu entrei na prefeitura, acho que quando a gente estava para fazer aquela nossa clínica que você fez de estiar, a gente teve uma conversa lá na padaria, aquela padaria na frente do Rebouças. Eu estava até contando que eu estava com um problema com o pai de um aluno meu que brigou comigo porque eu não quis ensinar um kata avançado, e aí você falou uma coisa que eu guardei até hoje e carrego isso como um professor de maneira muito, muito forte. Você falou assim, pô, não adianta, apesar de você ter começado cedo e foi uma coisa natural, você falou assim, pô, não adianta o cara ser campeão no 13 anos com kill abaixo, 8, 9 anos no kill abaixo. O que conta é a partir ali dos 16, 18, kill acima, é isso que... Aí que o cara pode se considerar um campeão, um atleta, né? Então, acho que esse reforço que você está fazendo para as pessoas que, olha, a base é importante, o Kihon é importante, kata é importante, eu acho que isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? A gente já vê o pessoal já querendo entrar para ser campeão, entrar para fazer tal coisa, pulando degraus, colocando o carro na frente dos bois, então acho que o seu depoimento nesse sentido é muito, muito importante, Douglas. O Peter aí respondeu, a gente quase não competia no Rebouças. Lutei várias vezes com o Peter aí, a gente um ganhava uma, outro ganhava outra, e sempre e uma amizade boa até hoje. Até deixar um recadinho pro pessoal que está entrando, tem muita gente entrando, não dá para a gente ficar falando, eu pelo menos não gosto de ficar, oi, 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 porque assim, senão a gente acaba perdendo. Até algumas perguntas que estão sendo feitas agora aqui, eu estou anotando para fazer depois. O Shobukai Karatê fez uma pergunta aqui que eu vou fazer. Já guardei a pergunta, tá? Shobukai Karatê. Mas como é uma pergunta semelhante a uma que eu tenho aqui, vou fazer na hora certa. Então, pessoal que está fazendo pergunta, não deixa de fazer não, a gente vai fazer todas. Mas é só para a gente não se perder, tá? Então agora vamos continuar essa transição. Quando é que você, Douglas, decidiu que você, assim, pô, eu quero ser um atleta? Acho que há um tempo atrás isso era até uma coisa um pouco mais... A gente não sabia o quanto o cara era um karateca, só atleta, um esportista. Você teve esse insight, essa definição, falou assim, a partir de agora quero ser atleta. Então, assim, vou te falar, como você mesmo falou, né? A gente não conseguia separar o karateca do atleta. Tanto que a luta era muito mais forte, assim, porque assim, o marcial estava muito ligado à competição. Isso que você falou foi sensacional. Não tinha muita divisão. Era um karateca competindo. Né? Lógico, evolução. Mas assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Brasileiro, fui campeão paulista em 93, tinha viajado com os meus pais, tudo, mas a primeira viagem foi para Curitiba, o Brasileiro. Assim, sozinho, com uma equipe, lógico, os técnicos da federação, saía um ônibus de São Paulo para levar a equipe. E assim, tu chega lá, uma equipe de São Paulo, uma equipe da Bahia, uma equipe do Rio, aquela torcida assim, frenética, você defendendo uma bandeira, assim, pessoas que você tem pouco contato do estado torcendo para você. E assim, lógico, 15 anos, novidade, hotel, passeio, ainda dei a sorte de ser campeão no mesmo ano. Então, assim, acho que ali eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma experiência que até então eu não tinha tido. Para mim foi uma novidade, assim, de viajar só, de fazer novos amigos, de conhecer pessoas de outros estados. E assim, olha que era difícil, que a gente não tinha esse contato de rede social como tem hoje, né? Então, assim, mas a gente fazia muita amizade, pegava telefone, trocava as vezes. Essa sua primeira competição fora do estado foi com quantos anos, Douglas? Você tinha quantos anos?
13, foi 93, que eu fui campeão paulista e classifiquei para o brasileiro. Era o primeiro ano que acho que tinha brasileiro com essa idade. Porque até então não tinha brasileiro, acho que o brasileiro era a partir dos 15. Acho que em 93 surgiu a idade de 13 anos para cima. Aí fui pro brasileiro, fui campeão paulista em 93 e campeão brasileiro em 93 também, né? Então assim, eu acho que esse foi o que meio que o start assim, poxa, isso aqui é muito legal. E quando eu voltei também muito mais empolgado para treinar. Não treinar só pela experiência, não treinar só cara, competição, não, treinar o karatê, trazer a novidade, o que eu conheci, que eu acho que eu fui um dos primeiros assim da academia do Sensei Nelson Riga, a estar despontando no cenário da minha geração, está despontando no cenário nacional. Então assim, eu trouxe essa novidade de falar como é que era, todo mundo queria saber, porque a gente não tinha informação extra, né? Então a gente queria saber como tinha sido, como que era, como que eram os atletas de outros estados. Então, assim, acho que isso, eu acabei me tornando assim uma referência, pô, isso foi legal. O pessoal perguntando, querendo saber como é que era, e assim, eu acho que a partir daí, eu já treinava forte, mas comecei a me dedicar muito mais. Foi como a gente mesmo falou, né? Nessa época aí era muito. Não tinha muito essa diferença de karateca para atleta, né? Até meu sensei, meu primeiro professor, Sensei Saoka, ele costuma falar: todo karateca é um atleta, mas nem todo atleta é um karateca. Isso mesmo. Né? Antigamente era muito mais fácil você ter essa mistura, né? Você, mesmo um atleta, não deixar de ser um karateca, porque tinha muito mais pudor, era muito mais tradicional, né? A coisa não era tanto o lado esportivo como é hoje, né? Mas acho que o grande destaque que todo mundo conhece o Douglas Brito justamente pelo karatê competitivo, pelo karatê. Eu não gosto de falar karatê esportivo competitivo, que para mim karatê é uma coisa só. Eu não gosto de. E karatê olímpico, eu não gosto de. Karatê olímpico, karatê competitivo. Também eu não gosto muito de. Eu acho que, na verdade, assim, nós hoje, como professores, qual que é a visão que eu acho que com certeza a gente compartilha da mesma visão? Você está lá disposto a dar karatê. Se você tem um atleta que queira competir, você vai dar uma enfatizada naquela vertente. Se você tem um aluno que gosta da parte tradicional, da defesa pessoal, do Bunkai, você vai levar, vai direcionar para aquilo, né? Então, acho que a gente está numa fase assim de transição que é muito importante, e eu vejo professores como você, como o Ticiano, como o Alonso, que é de uma geração que está chegando e que, assim, a gente não pode esquecer os nossos tempos de treino no carpetinho, mas a gente já tem o conhecimento acadêmico da ciência do treinamento esportivo, da biomecânica, então acho que a gente está num momento privilegiado até do karatê, né? Acho que cabe aos professores aproveitar esse momento, né? Se unir a tradição à tecnologia que pode agregar a melhorar o karatê. A gente, assim, não é. Eu acho que hoje um ajuda o outro. Não existe assim, o tradicional não serve mais, vamos encerrar e vamos começar do zero daqui. Não, pelo contrário. Corrigir algumas coisinhas que a gente sabe que era errado. E eu lembro que assim, a gente ficava super feliz quando treinava 1 hora e não bebia água. Era o máximo. Treinar e não sentir sede. Assim, mas era assim, normal, né? Não tinha estudo. Hoje a gente sabe que não precisa ser desse jeito. E não vai deixar de você ser um bom karateca porque beber uma água no intervalo. Isso não tem uma coisa. Mas é algo que, assim, que o estudo comprovou que é importante. Então, assim, se agregou, continuou o karatê muito duro e dá um intervalo para beber uma água. Então, é isso que eu acho que tem que acontecer. Às vezes o pessoal parece que para do zero aqui, ó, aqui acabou e vamos começar do zero porque o que tinha lá atrás não serve. Pelo contrário.
acho que muito mais coisas servem do que não servem. Então, acho que, como você disse, assim, a gente tem que unir. Não adianta falar, eu me formei, agora eu vou inventar o meu karatê. Não, não existe. A gente só vai adaptar alguma coisinha para melhorar. Bom, Douglas, você entrou na seleção paulista com 13 anos e ficou até o final da tua carreira de atleta, vamos dizer assim, né? Eu voltei agora em 2016, 2017, né, que os meus alunos perturbaram para eu voltar a lutar. Tinha a Gabi aí, que é minha. Eu falo que é minha. Todo mundo conhece como ela sendo minha filha, né? Não tenho filho, mas ela é a filha do coração. E ela fala: pô, Sensei, volta a lutar, volta a lutar, volta a lutar. E eu falei: então tá bom, tu me ajuda a treinar? Ela falou: eu ajudo. Então eu falei: então tá bom, eu vou voltar. Então aí eu voltei em 2016. Fiquei um tempo, um hiato, né, sem estar na seleção, porque opção minha, né? Opção minha. Aí depois ela pediu, eu falei: não, vamos voltar. Se tu me ajudar a treinar, a gente volta. E foi um ano bom. Posso reclamar. Depois de velhinho, foi um ano bom. Vou começar agora a abrir o bloco de perguntas aqui, que a gente está chegando num tema, num assunto que as perguntas já começam a ter aqui sentido. A primeira pergunta é da minha aluna Priscila. Ela pergunta assim: as competições são diferentes quando vamos mudando de categorias de idade? Como fica a disposição? Em questão assim, de diferença, não, assim, de idade, assim, é de 2 em 2 anos, né? Então, assim, em questão de quantidade de idades numa mesma categoria, não muda, porque é 8 e 9, 10, 11, 12 e 13, sempre 2 anos juntos. Isso não tem mudança. Só o sub-21, que são 3 anos juntos, e aí os sênior acima de 18 até aguentar, né? Que a gente brinca, né? Até conseguiu trocar porrada, tá podendo. Mas em questão de diferença de idade, as categorias menores são de 2 em 2 anos. Claro, quando a idade vai aumentando, assim, a criança começa a ter uma força explosiva melhor, uma velocidade maior, uma resistência melhor. Então, assim, isso é natural, isso é para todo mundo, né? Lógico. Quem se preparar melhor tem uma condição melhor, mas acaba ficando um pouquinho mais difícil devido assim à própria maturação do aluno, da criança, que vai crescendo de forma natural. Então, assim, vai ficando realmente mais difícil, porque um golpe é mais forte, às vezes o golpe é mais pesado. Aí eu tenho que me preparar também para isso. Mas é tudo dentro da sua idade e do seu grau de faixa, né? Que hoje tem muita divisão. Que eu acho que isso é importante. Antigamente era do faixa branca ao faixa preta, era muito injusto. Muito injusto. Eu acho que essa divisão. Eu até brinco, eu prefiro que seja dividido por faixa do que por peso. Porque um faixa preta magrinho encara um faixa preta mais forte. Só que um cara forte, faixa branca, não encara um faixa preta magrinho. Então, assim, se for fazer um campeonato aberto, open, eu prefiro que tenha divisão de faixa e não tenha divisão de peso. Se tiver que escolher, lógico. Então, assim, tem uma mudança, mas não é tão brusca, porque você vai lutar ali dentro da sua categoria. Por isso a importância de fazer as faixas iniciais sem pressa. Porque às vezes você ainda não está preparado para lutar com faixa roxa, marrom e preta, e você pula muito degrau, cai lá no faixa roxa. Aí sim fica difícil. Porque você não se preparou nas categorias de base. Treinou um aninho e já virou faixa roxa. Não vai aguentar. Aí fala: nossa, como é muito mais difícil. Mas às vezes, assim, que não deu tempo de se formar na categoria de baixo e já atropelou e foi para a categoria de cima. Certo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, vou fazer a primeira pausa aqui para a gente saudar algumas pessoas, Sensei Iraí, Sensei Bartolo, Sensei Ed Carlos, pessoas aí proeminentes do Karatê prestigiando a gente aí. Uma boa noite a todos, certo? Projeto PPA, Silas Matos, fala aqui que você assina embaixo tudo que você falou. Sensei Walter, Manu Ouro de Karatê. Eu acho que o resto já tinha dado oi. Vamos continuar. Takai Karatê acabou de entrar também. É isso aí. Segunda pergunta, Sensei Douglas.
É uma pergunta que eu vou te fazer assim, eu quero que você me responda ela em dois trechos diferentes da sua vida, no comecinho e depois já como sênior. Vamos lá. Se você alguma vez já pensou em desistir do esporte e por quê? E o que te motivou até conseguir o seu primeiro título? Bom, vamos lá. No início do esporte, às vezes a gente tem algumas dúvidas de continuar do esporte, né? Competição. Do karatê eu nunca tive dúvida de parar. Isso quero deixar claro que assim, o karatê não. O karatê eu sempre comecei, faço até hoje. Parei algumas vezes devido a alguma lesão, assim, tipo 1 mês, 2 meses, mas nada. Assim, parei de treinar, mas não de ficar afastado do karatê, porque eu tinha lesão, mas estava na academia, né? Não estava treinando, mas estava em contato. No início de competição, eu acho que não. Porque assim, e nem depois, porque eu sempre fui karatê. Eu gostava de lutar, assim, eu tinha prazer por lutar. Eu tive. Para ir disputar um campeonato pan-americano, eu demorei, porque assim, eu ganhava seletiva, era campeão brasileiro, ganhava seletiva e não tinha patrocínio para poder ir. E foi isso umas 2, 3 vezes seguidas. Isso seria, acho que, um motivo para falar assim: vou desanimar, não vou mais. Não. Eu ia até onde dá. No outro ano eu era campeão de novo, não tinha condição? Não tem problema. Uma hora vai chegar a minha vez. Então, assim, mas isso acho que é porque assim, o karatê, eu fui um karateca, fui treinado para ser um karateca, né? E não um competidor. Então, assim, eu gostava de lutar muito, ainda gosto de lutar, mas assim, não fui produzido para ser atleta. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, assim, eu não fui produzido Legal. para ser atleta. Isso aconteceu, pô, eu adorei, aí virei fã, adorava competir, mas assim, desde o início lá na academia do Sensei Riga, assim, não, fui produzido para ser um bom karateca. Ser atleta aconteceu, então assim, não me fazia falta quando eu não ia. E assim, eu busquei brasileira, São Paulista, mas assim, tive situações que desanimaram, lógico, isso sempre tem, mas não que eu falasse assim, vou largar tudo, vou jogar tudo por alto, porque eu sempre continuava no karatê. Então, assim, essa base que esse Riga me deu como karateca, eu acho que acabou fazendo eu entender que assim, que eu era karateca. A competição vai começar e vai acabar, né? Ou competindo, ou depois eu sigo como atleta. Então, assim, acabei não tendo muita. Alguma época eu falei assim, não, nunca mais eu quero competição, porque isso não serve. Porque assim, eu sempre mesmo acabei sendo um bom karateca devido ao meu professor, né? Legal, perfeito. Quem fez essa pergunta eu não falei foi o Rian também, meu aluno, o Rian, inclusive, ele tem uma coisa em comum com você, ele é medalhista de Jogos Abertos, só que no xadrez. Muito bom, muito bom. Esse aí é manja, hein? Porque xadrez, aí tentei aprender, foi meu amigo. Ele está assistindo. A Giovana, também ela pergunta para mim aqui, se você sentia muita diferença, uma coisa que você também já pode até estender um pouquinho da pergunta e falar, se você sentia muita diferença de sensações quando o campeonato era disputado no exterior e no Brasil. Olha, vou falar assim, ó. Eu, e tento passar isso para os meus alunos. Lógico, tem aquela ansiedade, né? Tem aquela ansiedade, ainda mais no início, porque você talvez nunca tenha saído do país, nunca tenha saído do estado. Tem aquela sensaçãozinha de, poxa, como vai ser? Como eles lutam? Mas assim, eu sempre encarei, sempre, 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 um campeonato interno da mesma forma que eu encarei o campeonato mundial. Porque eu sempre treinei para ser campeão mundial. Não consegui ser campeão mundial, mas consegui ser campeão pan-americano.
Talvez se eu treinasse para ser campeão brasileiro, eu não teria sido nem campeão paulista. Então, assim, eu sempre treinei para ser campeão mundial, independente da competição. Lógico, tem um peso muito maior. Eu lembro quando a gente foi para o Mundial, tem aquela sensação, assim, você está representando um país, você treinou muito para estar ali, se concentrou, é diferente. Não vou dizer que é igual. E eu vou relatar isso, que eu disputei uma Premier já velho, campeão pan-americano, campeão sul-americano, milhões de lutas nas costas. A primeira luta que eu fiz, minha perna pesou. Pesou, e assim, estava bem treinado. Passou a primeira, foi. Assim, fisicamente, assim, cabeça boa, não tava pensando, nossa, uma Premier. Mas assim, quando começou a perna pesou. Pesou, teve influência. Passei a primeira luta, aí foi mais tranquilo. Então, assim, por isso que a gente precisa estar muito bem preparado. Se eu não tivesse muito bem preparado, eu tinha saído na primeira. Porque eu senti que, não sei, pela situação, não sei se foi ansiedade, a perna pesou. Pesou de Que ano que verdade. foi, Douglas? 2016, já velho agora aqui, ó. Já depois dos anos Foi a de São Bernardo ou foi a que teve no Nordeste? do Nordeste. Assim, tinha Foi a uma primeira Premier League no Brasil, né? segunda. Segunda. Aí eu falei, vou lá para ver como é que é. E assim, fiquei em quinto. Perdi a disputa de terceiro. Aí tinha o Hernani na chave, que era o atual campeão pan-americano. Tinha o Davi Dubo, ex-campeão mundial. Tinha outro atleta lá que tinha sido campeão sul-americano. Foi uma chave boa. Assim. A chave realmente estava muito forte. E bateu na trave ali. Bati na trave, mas foi uma sensação boa. E realmente deu uma pesada. Por isso tem que se preparar muito bem. Porque mesmo pesando, você tem que dar a volta por cima. Você não pode deixar aquilo atrapalhar. Legal, legal. Eu anotei aqui a pergunta do Takai Karatê, vamos fazer também daqui a pouquinho. Próxima pergunta, o Sensei Douglas. São duas perguntas semelhantes aqui, já dá para a gente falar bastante. Perguntas do Sensei Pedro Melo, que a gente tem aí em comum em grupos, é um grande pesquisador do Karatê, maior arquivo de PDF aí do Karatê Nacional. Um abraço, entrou faz pouco tempo. Me ajuda muitos professores com isso. Muitos. E o Sensei Walter Kren, aqui do Guarujá, excelente atleta de kata, tive a honra de estar com ele numa edição de Jogos Regionais. A gente conseguiu aí o vice-campeonato e foi uma das maiores emoções da minha vida. Os dois perguntam para você, o Pedro Melo faz uma pergunta complementar. Quantos títulos de Jogos Abertos você tem e qual foi o mais emocionante desses? E aí, complementando, o Walter Kren, ele pergunta qual foi a competição mais acirrada que você encarou até hoje. Então, fala um pouquinho. Queria que você falasse, eu acompanhei a tua live na segunda-feira, esqueci o nome da menina que fez com você. Paulinha. Acompanhei, não quis acompanhar muito, que era para não me contaminar ali, mas acompanhei alguns trechos importantes. Você falou da sua grande rivalidade com o Williams Quirino. E aí eu cheguei bem naquela época, cheguei bem na hora que você estava falando que antigamente os jogos abertos eles eram mais difíceis do que o Campeonato Brasileiro. Isso. Então fala um pouquinho aí junta essas duas perguntas aí no balaio e vamos lá. Bom, tenho 15 títulos, medalhas de ouro nos jogos abertos do interior. E eu fico orgulhoso porque de 1995 a 2019, eu nunca fiquei sem medalha. Ou era campeão, vice ou terceiro. Então, assim, nunca fiquei sem medalha. Desde 95, que foi minha primeira, que eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu fui campeão dos jogos. Antes, podia lutar, né? Igual o kata. 16 anos acima, pode fazer o kata com um adulto. Depois cortaram devido a contato, um adulto lutando com um menor.
Aí, mas assim, eu fui campeão com 16 e com 17. Depois cortaram. Aí os caras até brincavam, vai, tu ganhou os 2 anos aí, 16, 17 anos, depois proibiram. Quando eu fiz 18 anos, proibiram eu lutar menor de idade. Né? Lógico, a coincidência não tem, não tem nada a ver. Mas acabou sendo um prato cheio para brincadeira. Então, eu tenho 15 títulos, isso individuais, não contando campeão geral por equipe, não. Eu entrei e lutei, tá? Algumas pessoas contam, eu fui campeão individual e minha equipe foi campeã geral, dois títulos. Não, eu conto ali as vezes que eu realmente fui campeão. E terceiro e vice eu não lembro qual que é a distribuição, realmente não recordo muito. E desses todos aí, qual foi o mais emocionante desses Jogos Abertos aí, Douglas? Para mim, tem 2007, que eu tenho muito, assim, bem na memória, que a equipe de São Caetano, São Caetano ou São Bernardo, não lembro, um dos dois, eles tinham defendido, São Caetano, eles tinham defendido o Brasil, né, nos Jogos Pan-Americanos, e tinha um adversário na minha categoria que eu fiz a semifinal. Ele tinha sido terceiro nos Jogos Pan-Americanos e eu venci ele. E assim, uma luta assim, muito disputada, que foi pro desempate. O desempate tinha que lutar o desempate, quem fizesse o primeiro ponto. E assim, eu lembro, tenho uma memória assim, era uma estrutura, não era um ginásio, era uma estrutura montada, uma tenda. Todo mundo na arquibancada torcendo, gritando meu nome. Assim, de pé. Eu lembro que eu tinha um vídeo, mas acabou se perdendo. Todo mundo torcendo, gritando meu nome, assim, quem era de Santos, quem era de Praia Grande, quem era da outra cidade, porque assim, que eu estava lutando muito bem. Então, assim, essa luta acho que foi sensacional, que está gravada na minha memória. Foi contra até o Vinícius, um excelente atleta, fui campeão pan-americano, disputou jogos sul-americanos. E depois eu fiz a final, essa foi a semi, depois eu fiz a final com o Jefferson, o filho do Ivon, o mais novo. Que dessa vez eu fiz a final com ele. Então, assim, essa disputa pela semifinal, que foi dura, acho que foi uma disputa assim, de jogos abertos que eu tenho muito na lembrança. Tem outras que são sensacionais. É aquela famosa final antecipada, né? Sim, sim, sim. Então, assim, aquela final antecipada que foi dura, que assim, foi decidida assim. Quem pegou a regra antiga, assim, empatava a luta, agora é assim, ó, quem fizer o primeiro ponto ganha. Você não pode errar. Então, assim, e estava praticamente em casa, por ser na Praia Grande, eu estava por Santos. Então, eu tenho uma lembrança muito, muito boa dessa competição. E, assim, uma das competições, acho que eu lutei mais, assim, eu perdi, que eu saí satisfeito. Foi um sul-americano, acho que o primeiro sul-americano que eu fui, primeiro, segundo, aí não lembro. Lutei com o venezuelano, não era o Penha, era outro muito bom. Eu perdi de 4-3. Mas pensa num dia que eu lutei muito, o cara lutou muito mais ainda. Assim, eu tirei todas as cartas da manga. Assim, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. No finalzinho ele fez o 4 e eu não consegui recuperar. Apesar de eu ter perdido essa luta, é uma luta assim que eu tenho, assim, essa eu lutei muito. E, assim, porque o cara também lutou demais. E, assim, apesar de ter perdido, é uma luta que eu falo assim, nossa, como eu lutei bem nesse dia. Esse é um pensamento bem de karateca, não de atleta, né? Porque você ter a felicidade, lógico, na hora ali que perde, a cabeça tá quente, mas você em casa analisando, pô, lutei muito, tudo que eu podia fazer, eu fiz, e você ter um sentimento de orgulho, mesmo numa derrota, você vê que realmente é um pensamento de karateca, não é um pensamento de atleta, né? Então é muito legal. Vou fazer a pergunta do Takai Karatê aqui, que tem agora a ver com o assunto. Ele pergunta, eu vou dar eu acho que eu vou saber a resposta antes de você falar.
Ele pergunta se você tinha uma técnica particular que te dava mais confiança. Antes de você responder, eu até vou falar assim, eu nunca tive uma relação próxima com karatê de competição, né? Quando eu conheci você, eu nem sabia que você era você. Eu conheci você justamente, o amigo dos meus amigos. Eu sabia que era um karateca, mas eu não tinha assim, a menor noção do que era o Douglas Brito. E uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de ver você lutar em competição, eu fiquei assim muito espantado, porque você dava um golpe assim que o cara que está de fora ele não consegue nem identificar qual tipo de golpe. Você dava um Ura Mawashi, um Kizami Ura, que ele era praticamente assim um Yoko, ele entrava em linha reta e ele pegava muito rápido. E hoje em dia a gente vê é engraçado, porque isso aí foi, sei lá que ano, 2003, sei lá, entre 2002 e 2005. E o Yokogeri não era um golpe que era muito utilizado, hoje é um golpe mais utilizado, né? Então eu achava assim sensacional, porque pô, não dava para saber se era um Ura ou se era um Yoko, porque ele entrava meio reto, rápido e já pegava. Então fala aí pro Takai aí, além da banda, né? A banda também é outra marca registrada aí. Fala aí pra gente, Douglas. É assim, ó. Esse Mawashi, esse Ura Mawashi, eu trouxe do Biamonte. É um cara que eu talvez trocava porrada, minha categoria, lutava equipe, e assim, tinha uns vídeos VHS que a gente comprava e ele mostrava as técnicas. E ele tinha ele tinha uma finta que eu faço até hoje. E através dessa finta eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar essa finta e esse chute reto que só depois no meio do caminho eu vou decidir o que eu vou fazer. Aí seria tanto Ura Mawashi ou Mawashi. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar bastante isso. Porque, assim, até o meio do caminho, o adversário tinha que ficar meio aqui. Aí eu não sabia se vinha Mawashi, se vinha Ura Mawashi. Então, assim, eu treinei bastante e eu mesclava com essa finta. Tinha hora que eu fazia a finta, se ele respondesse a finta, eu fazia de um jeito. Se ele não respondesse, eu fazia de outro. E é hoje o que eu procuro passar para os meus alunos. Tentar induzir o adversário ao erro. Então, assim, esse Ura Mawashi foi a forma que eu achei de induzir o adversário ao erro. A hora que ele achava que vinha direto, eu fazia a finta, vinha pelo outro lado. Então, assim, o Ura Mawashi sempre foi... E, assim, foi até bom perguntar, porque, assim, foi muito, 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 muito chute. Que o Igor, pequenininho, subia na cadeira, ficava com a manopla lá e eu, ó. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente flexível. Minha flexibilidade não é tão boa. Eu acabo usando a força e a repetição fez com que eu adaptasse o Mawashi, o Ura, o chute, às minhas dificuldades. E eu só consigo me adaptar bem quando eu vou repetindo, porque com a repetição eu falo, não está bem, eu preciso mudar um pouquinho, até encontrar a melhor forma. Então, assim, eu chutava muito, assim, muito, quantidade. 100, 200, 300, 400, direita, esquerda. E, assim, eu chutava 500 com a esquerda, que eu sou canhoto, mas chutava 500 com a direita, mesmo que eu não usasse na competição. Eu fazia os dois lados. Então, assim, foi através de muito treino, Você pode ver, meu chute não é tão plástico. Que vem, que faz assim, é bem eficiente, mas se você for comparar a uma grande parte, em plasticidade não é tão bonito. Às vezes eu vejo, nossa, como eu queria fazer aquela voltinha, aquela puxada, não. É muito eficiente, muito, mas eu tive que me adaptar à minha dificuldade. Acho que esse é o segredo, né? Então, assim, Ura Mawashi e a banda via no instinto. Vou bater um Yamê aqui, já a gente tem 15 segundos, dá um alô para Sensei João Roberto, Maurício Santiago, agora técnico da Seleção Brasileira,
o Roberto Alves, a Latomodati. Vamos cair aqui e vamos voltar, pessoal. A gente tem mais